ela sendo rainha, pôde fazer muito mais na sua vida junto dos pobres, da caridade, do que se não fosse. Dona Isabel, com certeza, foi educada para esse espírito de missão. Aliás, ela sempre teve a vida dela, eu costumo classificá-la como uma vida de missão. Ela era mulher de fé, acreditava, e essa fé ela ia buscá-la onde? Era na missa diária que ela assistia, que ela ia buscar a força para depois ir ajudar os outros. Humildade, simplicidade, da Rainha Santa, sendo o que era, portanto, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua proximidade junto dos outros, e, portanto, foi sempre um exemplo em toda a sua vida. De facto, não é de admirar, porque era uma pessoa que, mesmo naquele tempo, já exercia, digamos, uma atividade misericordiosa. Num país que na altura era um grande país, o Reino de Aragão. Reinava o avô, Jaime de Aragão, o Conquistador. Foi um homem que de facto fez muitas conquistas na costa da Itália, abrangia a Catalunha, enfim, era um grande reino. E Isabel era filha do príncipe herdeiro, Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro de Aragão, e que na altura até andava de relações menos amistosas com o pai, com Dom Jaime de Aragão. E o próprio nascimento de Isabel suscitou, digamos, um apaziguamento, uma trégua entre pai e filho, e logo aí se viu que tinha um dom especial de Deus para ser fomentadora de paz. Nasceu Infanta de Aragão. Mais tarde, não temos notícia do dia exato e nem do ano de nascimento, embora se pense que foi 11 de fevereiro de 1270, é a data mais provável. De resto, nós festejamos agora os 750 anos do nascimento de Santa Isabel. Com cerca de 10 anos, casou com o rei Dom Dinis. Na altura, os casamentos eram contratos. Havia vários pretendentes para Isabel, porque, apesar de não ser herdeira de Aragão, era uma infanta de um reino muito conhecido e forte, que naquele tempo era significativo. Dom Dinis foi escolhido como pretendente porque também já era rei e, de facto, era já um rei conhecido e, de facto, assim aconteceu.
terá casado por contrato com 10 ou 11 anos, 1280-81, e depois o casamento foi, digamos, celebrado em Trancoso, quando a Rainha Santa Isabel se veio para Portugal. Portanto, esteve casada com Dom Dinis até à morte do próprio rei. Ela, sendo rainha, pôde fazer muito mais na sua vida junto dos pobres, da caridade, do que se não fosse. Acho que há uma afirmação do Padre António Vieira que Deus fez a rainha para que, sendo rainha, pudesse, de facto, usar as possibilidades que tinha para ajudar, e sabemos que uma das grandes notas da Rainha Santa Isabel, sendo rainha e, enfim, exercendo esse cargo, tendo as intervenções que ela teve, junto do marido, dos filhos, portanto, intervenção nas próprias batalhas, foi lá intervir e acalmar as pessoas e trazer a paz, também transportou do seu, portanto, palácio para junto das pessoas, a caridade. Ela própria ia junto de quem precisava, visitar os carenciados e, portanto, ela nunca poderia fazer tanto como fez, não poderia ajudar tantas pessoas se não tivesse esses meios. Portanto, esses meios foram rentabilizados em favor das pessoas e também da santidade dela. Isabel, Infanta de Aragão e Rainha de Portugal, tinha uma atitude na corte e junto do próprio rei que era até, como se diria hoje, muito pedagógica. O exemplo que se costuma dar é que os filhos do rei, os filhos legítimos, portanto filhos do rei Dom Dinis e de Santa Isabel, seriam educados por preceptores e tudo mais autonomamente em relação à pedagogia da própria mãe. E Santa Isabel até se dispôs a educar os filhos ilegítimos de Dom Dinis. De resto, era sempre uma pessoa com a sua magnanimidade, o apoio que tinha aos pobres, que dava aos pobres, às pessoas mais necessitadas, porque de facto tinha poderes económicos para isso e exercia-os nesse sentido. De facto, não é de admirar, porque era uma pessoa que, mesmo naquele tempo, já exercia, digamos, uma atividade misericordiosa, muito significativa, através, digamos, repito, das suas posses materiais, mas a verdade é que fazia sentir, digamos, esse amor pelos mais necessitados, essa ajuda aos mais necessitados. Não é só um amor, digamos, teórico, aparente, mas era um amor concreto, uma ajuda concreta, mas também pela circunstância de pacificar as pessoas, procurar fomentar a paz, como tinha acontecido com o seu nascimento. Mais tarde veio a suceder nos combates entre o marido e o filho mais velho, depois entre o filho e o neto, que era rei de Castela, porque a filha de Santa Isabel, irmã de Dom Afonso IV, tinha casado com o rei de Castela. Portanto, todos estes atributos já lhe davam, mesmo naquele tempo, em vida porventura, mas sobretudo depois da sua morte, que de facto era santa e de facto tinha essa fama, esse odor de santidade junto do povo, sempre foi considerada de facto santa.
Ela era uma mulher de fé, acreditava, e essa fé ela ia buscá-la onde? Era na missa diária que ela assistia, tinha o seu capelão, tinha a sua capela, onde assistia misteriosamente, onde conversava frequentemente, e portanto era partindo dessa fé, dessa vivência cristã, não era uma fé abstrata, era posta em prática, era, portanto, na sua vivência, e aí que ela ia buscar a força para depois ir ajudar os outros. Portanto, a caridade aparece assim como essa terceira dimensão, depois da fé, da prática cristã, sobretudo, como disse, a Eucaristia e da oração. Ela tinha o seu livro de hora, rezava também as vésperas, para, em nome de Deus, e, portanto, transmitir essa caridade, não só a ajuda das pessoas, mas também a palavra que ela dava, o testemunho e a sua força, que iam buscá-los precisamente à sua fé e vida cristã. O milagre das rosas é um milagre conhecido até talvez pelo aspecto mágico que ele encerra, embora seja atribuído também a uma tia-avó de Santa Isabel, que foi Santa Isabel da Hungria, e por motivos muito semelhantes. Concretamente, decorre numa circunstância em que Santa Isabel distribuía pão e dinheiro pelos mais necessitados, particularmente pelos pobres. Foi surpreendida pelo rei, que já a tinha proibido porque entendia que estaria a dilapidar os cofres reais. A verdade é que Santa Isabel, andando a fazer o bem junto dos mais necessitados, foi surpreendida pelo rei, e o rei pergunta-lhe o que andava a fazer, e ele diz que andava, enfim, a ajudar os pobres. Então, mas o que é que dás aos pobres? São rosas. O que é que trazeis no manto? São rosas. Pediu para Santa Isabel mostrar o que tinha no manto. E Santa Isabel abriu o manto e verificou-se que, de facto, não era pão nem dinheiro, eram rosas. Claro que este aspecto mágico é que dá, digamos, uma fama maior a este milagre, mas há muitos outros milagres. Em Alenquer, quando estava a construir, digamos, um mosteiro também, a ajudar, um mosteiro das Clarissas, e de facto, chegou ao fim do dia, tinha de pagar aos trabalhadores e não tinha com que lhes pagar. E então ofereceu a cada um dos trabalhadores uma rosa. A verdade é que nessa noite as rosas transformaram-se em ouro, rosas de ouro, e daí que eles pudessem depois fazer face às despesas familiares. Portanto, são tudo milagres que, enfim, têm o seu aspecto de mágico, mas que não deixam de notar, digamos, o sentimento que havia, que Santa Isabel conseguia fazer junto de Deus, naturalmente, com a sua intercessão, verdadeiros milagres. Ela depois, portanto, de ficar viúva, tudo isso, que entrou no mosteiro, adaptou-se perfeitamente à vida do convento, não é? Portanto, aí não era rainha, não tinha vassalos, não tinha os empregados, não tinha nada disso. Era mais uma irmã, embora com essa vivência toda, mas acho que teve um grande sentido de humildade, de simplicidade, a Rainha Santa sendo o que era, portanto, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua proximidade junto dos outros, e, portanto, foi sempre um exemplo em toda a sua vida e no próprio convento onde esteve. Santa Isabel, depois de ter enviuvado, digamos que ainda aumentou a sua vida religiosa e veio para Coimbra, até para apoiar as monjas clarissas que aqui residiam em Santa Clara a Velha. Mas nunca chegou, digamos, a entrar na própria ordem. Era, como se costuma dizer, estava na ordem terceira de São Francisco, ou seja, era uma leiga que estava a ajudar e a acompanhar a própria ordem. A verdade é que manteve, digamos, algum do seu estatuto real, embora, portanto, já fosse rainha viúva, digamos assim, mas manteve e, sobretudo, quando havia necessidade da sua intercessão junto das pessoas para fomentar a paz, como sucedeu com Dom Afonso IV e o neto, que era rei de Castela, filho de Dona Constança, Santa Isabel nunca se negou, de facto, a fazer, digamos, essa atuação. Manteve também, digamos, outras situações, como, por exemplo, peregrinou a Santiago de Compostela,
onde de facto foi recebida como rainha. De facto, até lhe foi entregue um bordão pelo arcebispo de Santiago e, portanto, manteve ao mesmo tempo, digamos, a estrutura de rainha, mas rainha religiosa, mantendo sempre, digamos, um espírito religioso na sua vida e norteando-a, digamos, procurando cumprir aquilo em que acreditava, que era fazer bem aos outros, até por consequência, como referiu o Sr. Capelão, da fé que tinha em Deus. Ela ia aos campos de batalha levar a paz, levar enfim, a relação, o diálogo entre as pessoas que estavam em guerra, tudo isso. Portanto, ela fez também, foi exemplar em tudo aquilo que podia fazer, portanto, para trazer a paz, para trazer, de facto, a felicidade das pessoas. Portanto, mesmo uma parte humana, ela interessava-se nisso. Portanto, ela, como está na vida dela, seguia, que até aqui em Coimbra, ia aos tugus das pessoas, aos hospitais, visitá-los. Portanto, ela era uma mulher que não ficava só naquilo que há pouco referi, da missa, da oração, tudo isso, mas era ir buscar a força e depois ia junto das pessoas onde elas estavam, dar-lhe a sua ajuda, dar-lhe o seu conselho, dar a sua palavra e dar-lhe o seu exemplo. Santa Isabel acabou por falecer em Estremoz, numa missão, digamos, de paz portanto, que procurou, digamos, concretizar entre o filho Dom Afonso IV e o neto, o rei de Castela, e na altura estava, enfim, no seu quarto, nos seus aposentos, e acabou por, já estava adoentada, e acabou por ter uma visão que lhe fez antever que estaria a ir para o paraíso. Morreu em paz, numa missão de paz, e de facto merece todos os louvores que lhe possamos dar. A Rainha Santa deixou um legado muito forte a Portugal e ao mundo. Os santos, embora a Rainha esteja muito ligada a Portugal e tenha uma grande veneração por Portugal, os santos são universais. Não estão confinados às fronteiras de cada país. Mas, de facto, deixou um legado, mesmo ao mundo de hoje, de fortes virtudes, de fomentadora da paz, como referi, como ajudando os pobres e os mais necessitados, que é também uma exigência que hoje o mundo hoje está muito carente. E, sobretudo, também o fervor, digamos, religioso, a sua fé em Deus, que também, de alguma forma, hoje precisa de ser incentivada. Por todos estes motivos, principalmente até pelo terceiro, que é o que nos move, Santa Isabel ainda hoje é um exemplo vivo para as pessoas e para poderem seguir o seu exemplo de rainha, mulher e santa. Não podemos ver a Rainha Santa só como uma intermediária junto de Deus, alguém que tem poderes, que tem junto de Deus, de facto, esse poder para satisfazer os pedidos das pessoas. Onde é que eu toco a tecla que me parece que é importante? Não pondo de parte tudo isso,
Acho que só isso é uma nota de interesseiro. E, portanto, prefiro apresentar a Rainha Santa como modelo de virtude. Quando há pouco foquei a sua fé, a vida cristã e a caridade, as três dimensões da Igreja, fé, vida e ação, aí é que ela, de facto, foi exemplar e daí é que surgiu tudo. Eu seguir ser devoto da Rainha Santa, a pedir-lhe, enfim, a sua intervenção, até aderir, enfim, à sua organização de tudo isso. E depois, vou à missa ao domingo, confesso, rezo, tenho a minha vida organizada perante Deus, hoje que no matrimónio juntam-se e não se casam, tantas coisas assim. Portanto, acho que ser devoto da Rainha Santa tem que também a pessoa procurar imitá-la e, no fundo, há uma palavra que define tudo isso. Vivermos na graça de Deus, estarmos bem com Deus.